a 29. Atos capítulo 5, do verso 17 a 29. E o tema que propus em meu coração para compartilhar com os irmãos é a quem obedecer, a quem devemos obediência, a quem obedecer. Atos capítulo 5, verso 17 a 29. Amém, irmão? Amém. Atos 5, 17 a 29. Na versão que tem aqui em minhas mãos diz assim: levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, encheram-se de inveja, deitaram mão nos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo e falai ao povo todas as palavras desta vida. Ora, tendo eles ouvido isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, os sumos sacerdotes que estavam com ele, convocaram o sinédrio com todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram guardas ao cárcere para trazê-los. Mas os guardas, tendo lá ido, não os acharam na prisão e, voltando, lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas em pé às portas, mas abrindo-as, a ninguém achamos dentro. E quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas palavras, ficaram perplexos acerca deles e do que viria a ser isto. Então chegou alguém e lhes disse: eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo, em pé, a ensinar o povo. Nisso foi o capitão com os guardas e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E tendo-os trazidos, os apresentaram ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Respondendo Pedro e os apóstolos disseram: importa antes obedecer a Deus que aos homens. Eu achei muito interessante esse texto, esta narrativa bíblica de um fato ocorrido nos primórdios do cristianismo, e que, guardada as suas devidas proporções, se assemelha muito à situação em que estamos vivendo nesses últimos meses. Ou seja, lá no Antigo Testamento, os reis ou a realeza muitas vezes quiseram calar, fechar a boca dos profetas, através de ameaças, através de prisões, através de exílio. Mas os profetas, homens de Deus, teimosamente insistiram a proclamar a voz do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, mesmo quando as ameaças eram cumpridas. No Novo Testamento, como os irmãos acabaram de ouvir, os membros do sinédrio, e quando nós falamos membros do sinédrio, não é apenas meia dúzia de homens. Quando o sumo sacerdote convoca o sinédrio, no mínimo 70 homens, 70 homens, aristocratas, membros do partido dos saduceus. Tinha também membros instruídos do farisaísmo e associados. E estes homens tinham poder para decidir e julgar questões civis, questões criminais, questões religiosas, questões sociais. E eles haviam determinado aos apóstolos
para não pregarem as boas novas em Cristo Jesus, para não pregarem a salvação em Cristo Jesus, conforme isso já havia sido recomendado. Na verdade, não era uma recomendação, era uma ordem, era uma determinação, conforme nós vemos lá em Atos capítulo 4, do verso 17 a 21, eles já tinham determinado isso, e agora, novamente, eles determinaram para que eles não pregassem o nome do Senhor. Engana-se aqueles que pensam que a dificuldade ou o embate entre obedecer às autoridades civis ou obedecer a Deus, enganam-se que este embate, esta pendenga, essa dificuldade fica circunscrita ou restrita apenas à história bíblica. Não, ela ultrapassa o tempo bíblico. Em 16 de abril de 1963, Martin Lutero King estava preso na cidade de Birmingham, e dali escreveu uma carta. E nessa carta ele cita os pais da igreja para justificar a sua palavra. Qual palavra? Que as leis humanas só são justas quando estão em sintonia com a lei moral, a lei de Deus e a lei eterna. Nessa carta ele fala sobre isso, citando os pais da igreja, Agostinho e Tomás de Aquino, dizendo que a lei só é justa se ela está em sintonia com a lei de Deus, a lei moral e a lei eterna. Um trecho desta carta, ele diz o seguinte: tem-se uma responsabilidade, não só legal, como também moral, de obedecer às leis justas. Temos a responsabilidade legal e moral de obedecer às leis justas. De modo contrário, tem-se uma responsabilidade moral de desobedecer às leis injustas. Concordando com isso, Santo Agostinho, que diz: uma lei injusta simplesmente não é lei. E Deus, amados, nos dá discernimento para sabermos até que ponto a lei é justa ou injusta, para que tomemos decisões. Estas decisões têm que ser tomadas mediante, pautada na fé no Senhor Jesus. É isso que os apóstolos, nesta ocasião, revelam para nós, servos do Senhor, nesta época. Voltando ao versículo 17, ou ao texto bíblico, diz que os sumos sacerdotes, os homens religiosos, ou ditos religiosos daquela época, tiveram inveja dos apóstolos, ou, uma palavra melhor, de uma outra interpretação, indignação. Eles estavam indignados com os apóstolos. Essa palavra indignação, eu creio que sirva melhor para a nossa atual posição. Satanás, ele está indignado por não conseguir o seu propósito maligno naquela época de avançar a igreja, da igreja avançar. Ele não conseguiu o propósito de impedir que a igreja avançasse, assim como nesta ocasião ele não conseguiu impedir alcançar vitórias sobre os santos do Senhor. Permanecemos firmes na fé em Cristo Jesus. Naquela época, ele usou os homens ditos religiosos para ficarem indignados pelo labor espiritual dos apóstolos. Pelos apóstolos estarem trabalhando, servindo arduamente ao Senhor, eles ficaram indignados. Poderíamos aplicar hoje a mesma indignação àqueles que estão contra, ou pensam contra, ou sentem um sentimento contrário, ou até condenam àqueles que participam presencialmente da igreja, ou permanecem com a igreja aberta. A indignação naquela época
ela era um instrumento violento, um chicote, uma espada. Hoje, a indignação, ela não é mais um chicote, mas ela usa um outro instrumento, igualmente ferino e cortante, que é a crítica destrutiva. Meus amados e queridos irmãos, precisamos tomar um cuidado tremendo, ter um cuidado exacerbado com o que vamos pronunciar, como estamos agindo, pois Satanás ele usou homens ditos religiosos naquela época para impedir o crescimento da igreja. Nada impede a Satanás usar a mesma estratégia hoje, usar religiosos para criticar e impedir o desenvolvimento da igreja. Que não sejamos nós, Pelo contrário, que sejamos instrumentos úteis e eficazes nas mãos do Senhor, para demonstrar a todos aqueles que nos cercam o Deus vivo, verdadeiro, ressurreto que nós servimos. É nas dificuldades, nas tribulações, nas adversidades, diante das ameaças, é que nós demonstramos quem somos e a quem servimos. Quando está tudo maravilhoso, também demonstramos, mas não com tanta determinação, não com tanta dificuldade. Pois bem, versículo 18: mandaram prender os apóstolos, colocando numa prisão pública. Eles não foram para a prisão existente no templo, numa sala do templo para ficar guardado. Eles foram para a prisão pública. Isso significa dizer que a prisão pública tinha guardas para preservar a prisão, ou aqueles que estavam lá dentro. Tinha um comandante da guarda, tinha os soldados da guarda, as chaves da prisão ficavam com o comandante da guarda, ficava a guarda dentro da prisão, no portão de fora da prisão, então era muito bem guardada. As predições de Cristo Jesus sobre as consequências de segui-lo, descrita lá nos evangelhos, por exemplo, em Marcos capítulo 13, verso 9, Lucas capítulo 21, verso 12, em que Jesus diz que os seus discípulos, aqueles que o seguirem, seriam levados diante de um concílio e seriam presos, estavam se cumprindo. E não parou de se cumprir. Ainda hoje continua cumprindo-se a palavra do Senhor. Isso é bom para despertarmos, amados, que daqui para frente haveremos de enfrentar situações iguais e piores do que essa. Devemos nos preparar, estar prontos para agir de acordo com a vontade de Deus. Sofrendo sim. Isso não significa dizer que não iremos sofrer. Sim, iremos sofrer, mas estamos dispostos a sofrer. Li essa semana uma frase muito interessante. Ela diz, o autor dela disse que a salvação, ela é de graça. Ela é de graça. Mas a santificação requer tudo que somos e tudo que temos. A salvação, ela é de graça. Mas a santificação, o processo de comunhão com Deus, requer tudo que somos e tudo que temos. Nada absolutamente é nosso. Devemos estar dispostos a passar pelo que tiver que passar para a honra e glória do nosso Deus. Deus sempre demonstra a sua graça de forma material. E o versículo 19, ele nos faz não só ficar confortados, como animados em exercitarmos a fé. Diz o versículo 19, que à noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora. O anjo do Senhor. O ministério angelical, ele é real. Ele é real. Nas Escrituras, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, temos evidências claras
da ação dos anjos a favor dos santos. Lá em 2 Reis, capítulo 19, verso 25, o anjo do Senhor derrotou o exército, todo o exército de Senaqueribe. Temos no livro de Daniel, o anjo do Senhor preservou a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, estando eles na fornalha ardente. O anjo do Senhor também fechou a boca do leão quando Daniel foi lançado na cova dos leões. No livro de Hebreus, capítulo 1, verso 14, está escrito lá, irmãos, veja na sua Bíblia, abra sua Bíblia, veja lá, Hebreus, capítulo 1, verso 14. Há um ativo ministério angelical a favor dos santos. Eles trabalham arduamente a favor dos santos. Apesar de todas essas evidências do ministério angelical a favor, a nosso favor, muitos não querem crer. Acham que isso é uma fantasia, talvez por não querer colocar o anjo como intermediário entre o homem e Deus, sabendo que há um único intercessor, um único intermediário entre o homem e Deus, é Cristo Jesus. Mas os anjos são conservos nossos, são servos como nós somos, são mensageiros, nós somos mensageiros da palavra do Senhor. E os anjos são mensageiros para servir aos santos do Senhor. Eles nos servem, eles trazem bênçãos, agem de forma sobrenatural. São aqueles que cumprem a palavra, cumprem a vontade de Deus para trazer bênção, ou também para trazer juízo. Bênção, como nós estamos vendo nesse texto bíblico. Ele livrou os apóstolos da prisão. Tirou eles da prisão, mas também os anjos trazem juízo de Deus, como em Apocalipse, capítulo 8 e capítulo 9. Me saltou os olhos, irmãos, a orientação do anjo para os apóstolos. Eu fiquei realmente abismado. O anjo do Senhor, ele abre a porta, e no versículo 20, ele diz aos apóstolos: apresentai-vos no templo e falai ao povo todas as palavras desta vida. O que lhe saltou os olhos? Os apóstolos estavam presos. E sendo libertos da prisão, qual é a primeira atitude? Fugir. Ir embora. Afinal de contas, fomos libertos, mas não, o anjo espelhou, volta ao templo, no lugar onde eles haviam sido presos a primeira vez. Volta ao templo, porque ser preso, ou a consequência, não tinha importância nenhuma. O que era importante era pregar a palavra de Deus. O anjo recomenda que eles retornassem para pregar a vida, pregar Jesus Cristo, a ressurreição e a vida. Jesus que os saduceus haviam recusado, rejeitado. Isso nos faz entender, amados, que os apóstolos foram libertos, não foram milagrosamente libertos da prisão, não para irem para um lugar seguro, não para ficarem em segurança. Eles foram libertos com um propósito, e o propósito era anunciar a vida, Cristo Jesus, a ressurreição e a vida. Como é semelhante, amados, à situação pela qual nós temos passado durante esses meses. Nós fomos libertos por Cristo Jesus, fomos lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus, para pregar a palavra, para anunciar que Jesus está vivo, Ele ressuscitou e a nossa vida pertence a Ele. Nós não fomos libertos para ficarmos enclausurados, como se fôssemos presidiários. Nós fomos libertos para anunciar a palavra de Deus, para clamar e proclamar a salvação em Cristo Jesus. Esta é a atitude e o que o anjo esperava que os apóstolos fizessem. No verso 21,
está descrito: ora, tendo eles ouvido isto que? A palavra do anjo para retornarem para o templo, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Amados, o medo é um sentimento poderoso, é algo poderoso. E eu tentei colocar-me na pele dos apóstolos, sendo preso, tendo a minha vida, a princípio, nas mãos de homens ditos religiosos, mas que agiam como ímpios. E o anjo fala: volta lá no lugar onde você foi preso. Os apóstolos poderiam ter pensado, se tivessem embasado a decisão no medo: olha, as autoridades vão nos procurar logo de manhã cedo. Se não nos encontrar no cárcere, não vão encontrar porque estamos livres, elas ficarão possessas, irão nos perseguir, ficarão com mais raiva. Então o melhor a fazer é ficarmos aqui dentro de casa, o fugitivo, para que a onda passe, para que as coisas se equilibrem, para que a poeira assente. E aí depois, quem sabe mês que vem, daqui a 2 meses, nós voltamos no templo e pregamos a palavra como o anjo disse. Mas a fé obediente dentro do cristianismo, amados, ela exige e requer atitudes sobrenaturais, atitudes que a razoabilidade humana não entende. E é por isso que de manhã cedo, no primeiro raiar, no iluminar do firmamento, eles já estavam dentro do templo, pregando a vida, pregando a palavra do Senhor, pregando que só Jesus Cristo salva. Isso porque estavam inspirados pelo amor de Deus. Tinha como arma a lembrança da presença do anjo, libertando-os da prisão. Por isso que eles retornaram ao templo para falar da vida que é Cristo Jesus. No versículo 21 a 23, 21, parte B, até o 23, nós temos notícia que a libertação daqueles apóstolos foi realmente algo milagroso. Porque se não entra esses versículos, amados, poderia ficar na nossa imaginação ainda que alguém crente em Cristo Jesus, talvez um guarda que tenha se compadecido dos apóstolos, tivessem aberto lá a prisão e falaram: deixa que está tudo certo. Mas esses versículos comprovam que a coisa, o ato, foi divino e milagroso. Eles retornaram à prisão, os guardas estavam no mesmo lugar, à porta do cárcere. O comandante estava com as chaves da prisão, abriram, entraram e estava vazio. O silêncio daquele cárcere gritava em alto e bom som o poder de Deus a favor e através dos seus. Deus não morreu. Deus continua a existir. Ele requer de nós, servos dele, a disponibilidade para que ele haja com o mesmo poder em nós e através de nós. Só assim, irmãos, veremos realmente o grande poder de Deus na nossa vida. É engraçado que nós, de certa forma, exigimos, requeremos daqueles que nos visitam, daqueles que estão chegando a ouvir a palavra de Deus, daqueles que estão sendo evangelizados, que eles tomem uma decisão. Tomem a decisão de crer em Cristo Jesus. E muitas vezes falamos para ele: não haja com a razão, exercite a fé que está no teu coração e aceita Cristo Jesus. Isso aconteceu comigo, muitas vezes falamos. Mas essa fé que nós exigimos daqueles que ainda não creram e que passem a crer, é a mesma fé que nós precisamos exercitar para que eles vejam. Esta fé sobrenatural, esta fé obediente ao Senhor,
que extrapola a razoabilidade humana. É esta fé que precisamos demonstrar. Amados, e daqui para frente esta fé será muito mais requerida, muito mais requerida. Porque com esse fato do comandante ter ido à prisão, a prisão está toda fechada, não sei como é que eles saíram. Eles não sabiam, mas foi realmente um grande milagre. Só por isso, não só o comandante da guarda, os guardas, como o sinédrio ficaram boquiabertos, ficaram pasmos. Só que Satanás, mesmo estando derrotado, vencido, em nome do Senhor Jesus, ele não para de tentar fazer com que a igreja retroceda ou pare de avançar. Ele não para. Veja o versículo 26. Atos 5, verso 26. Nisso foi o capitão com os guardas e trouxeram... Não, desculpa. Não é 26 não. Aqui, 24, obrigado. E quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas palavras, ficaram perplexos acerca deles e do que viria a ser isto. O que viria a ser isto? Então chegou alguém e lhes anunciou: eis que os homens que encarceraste na prisão estão no templo, em pé, a ensinar o povo. A surpresa das autoridades perseguidoras, né, dos apóstolos ou dos cristãos daquela época, eles não estavam no cárcere. Se eles não estão no cárcere, aonde eles estão? Como eles conseguiram fugir? E o capitão dava uma explicação: olha, o cárcere estava completamente perfeito, os guardas estavam lá, o cárcere estava fechado, nada saiu do esquema, a chave ficou em minhas mãos, não sabemos como eles saíram. Mas a notícia vem a eles: olha, os homens que estavam encarcerados se encontram no templo, no mesmo lugar que foram presos. E pior, eles estavam fazendo o que o anjo havia mandado eles fazerem: pregar a Cristo Jesus. Estavam fazendo aquilo que o sinédrio, as autoridades eclesiásticas daquela época, havia dito para eles não fazerem. É o que eles estavam fazendo. As autoridades então mandam chamar os apóstolos. Os guardas foram até o templo para trazer os apóstolos. Mas diz o verso 26 que os guardas convidaram os apóstolos para acompanhá-los. Não os trataram com turbulência, com a mesma turbulência que haviam tratado. Isso porque, diz o texto, que eles tinham medo em seu coração de serem apedrejados. Veja a mudança de medo, a mudança desse sentimento. Talvez a primeira prisão, os guardas pegaram os apóstolos de forma turbulenta e levaram até a presença do sinédrio, e o medo permeava o coração dos apóstolos. Mas agora a situação é outra. O medo já não permeava mais o coração dos apóstolos, o medo permeava o coração dos guardas. E eles então conduziram os apóstolos até o sinédrio, mas como eu disse, Satanás não se dá por vencido. Eles receberam a acusação. Lá no verso 28, diz o sinédrio: não vos admoestamos expressamente que não ensinasse nesse nome, e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. As acusações feitas pelo sinédrio aos apóstolos era digna de morte. O sinédrio havia acusado os apóstolos de desobediência crassa. Ou seja, eles desobedeceram na cara do sinédrio àquilo que eles tinham dito para não fazer. Eles estavam fazendo, desafiando o sinédrio. A determinação não tinha margem de dúvidas. Olha, faça isso. Se fizer, será punido. Eles fizeram justamente o que não era para fazer, que o sinédrio disse para não fazer.
Quero lembrar os irmãos que o Sinédrio não era apenas um homem, era um grupo grande de homens, no mínimo 70 homens, acusando-os. E eles acusavam não só deles terem desobedecido, como acusavam também deles estarem inflamando a multidão, dizendo que eles, o Sinédrio, havia assassinado um homem inocente chamado Jesus Cristo. Essas acusações por si só davam margem para matar os apóstolos. Eu gostaria que os irmãos visualizassem isso. Esses homens, apóstolos, entre eles Pedro, talvez João, não é citado nominalmente, o único que é nominalmente citado é Pedro nesta ocasião, mas os apóstolos estão no plural, então era mais de um, com certeza. Estavam lá diante de uma multidão, homens respeitáveis da sociedade, homens que tinham o direito de julgá-los e condená-los à morte, acusando-os de desobediência, acusando-os de terem inflamado o povo contra eles. Mas Pedro, tomando a palavra, eu fico imaginando, irmão, se fôssemos nós. As pessoas vão pensar, tá tudo bem, tá legal, não quero briga, não quero discussão, deixa pra lá, não é para pregar, tudo bem. A gente combina aqui depois, se a gente volta do dia, prega de novo, sem a gente saber. Vamos fazer isso às escondidas. Às escondidas. Eles poderiam ter feito isso, mas não fizeram. Não fizeram. A resposta dos apóstolos, anunciada através de Pedro, na cara deles, olho no olho, ela segue o padrão da mesma resposta dada por Pedro e João no capítulo 4, ao mesmo Sinédrio. Importa mais obedecer a Deus do que os homens. Importa mais obedecer a Deus do que os homens. Isso face a face com os acusadores. E esta frase, irmãos, esta afirmativa, ela é o início de um breve sermão que conclui no verso 33 de Pedro. Um sermão tão duro, que no verso 33 é descrito que o Sinédrio queria matá-los. Agora estavam determinados a matá-los. Veja lá. Ouvindo eles isto, se enfureceram e queriam matá-los. Parece que Pedro jogou lenha na fogueira, jogou gasolina. Já não bastava ter voltado ao local onde estava preso, além disso, ainda fala diante daqueles acusadores que eles estão errados. E por que estão errados? É impressionante. Talvez hoje poderia ser dito como uma afronta. Está afrontando. É doido, é louco. Mas é o exercício da fé genuína. O exercício da fé genuína. E eles estavam dispostos, como efetivamente deram a sua vida pelo Evangelho, a sua vida em obedecer a Cristo Jesus. Segundo alguns historiadores, diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de ser crucificado como Cristo Jesus. Isso em função da fé. E outros tantos que foram martirizados, mortos, por não negarem a Cristo Jesus. E nós lemos essas histórias, irmãos, que não são apenas histórias, são fatos reais. Lemos e desejamos, eu gostaria de, se eu estivesse lá com Pedro, eu seria aquele apóstolo firme, não negaria a Jesus, falaria de Cristo Jesus, estaria ali lado a lado, pregando. Será, irmão? Sinceramente, hoje há um grande ponto de interrogação sobre a fé
da igreja. Há um grande ponto de interrogação. Que igreja é essa? Que fecha as portas, o único lugar de refúgio para a alma sedenta. Está fechadas as portas. E muitos aplaudindo, batendo palma. Que fé é esta? Enfim, Deus suscitou um dentre eles, chamado Gamaliel, para persuadi-los a não fazer tal mal. Disse Gamaliel: não mate esses apóstolos, não mate esses homens. Porque se matarem, talvez a repercussão será pior ainda. Se é coisa de Deus, deixa rolar. Se não é, vai acabar. Então o Sinédrio resolveu apenas açoitar os apóstolos. Açoitar os apóstolos. Talvez, se os irmãos pensarem comigo, irão chegar à conclusão: mas eles não estavam obedecendo ao anjo? Não estavam obedecendo à vontade de Deus, que era pregar o Evangelho? Ainda foram açoitados? Já haviam sido presos? Passado quase uma noite inteira no cárcere? Precisavam ser açoitados? Eles foram açoitados e saíram regozijando-se por ter tido o privilégio de sofrer por Cristo Jesus. As consequências da fé sobrenatural, nem sempre é glória e honra neste mundo. Nem sempre. A fé é para ser depositada no altar do Senhor. E se eu morrer? E se, qual é da vontade de Deus? Você tem certeza absoluta que está fazendo a vontade de Deus? Então, Deus irá te honrar. Irá te honrar. E Ele tem honrado desde sempre. Desde sempre. Deus é misericordioso. Deus é bondoso. Ele tem o total controle do bem e do mal. Ele tem poder sobrenatural para fazer o bem em circunstâncias que não tem mais condições de ver algo de bom sair dela. E Deus tem poder para transformar o mal em uma grande bênção. Em uma grande bênção. Tudo está sob a égide, sob o controle absoluto de Deus. E a nossa vida como cristãos, como crentes em Cristo Jesus, deve pertencer a Deus. Tudo que somos, tudo que temos, tem que estar nas mãos do Senhor. Somos desafiados neste mundo a fazer estritamente o que Deus quer. E Deus tem nos concedido o Espírito Santo a nós, crentes em Cristo Jesus, para termos discernimento da vontade soberana de Deus. Ao longo dos séculos, concluindo, ao longo dos séculos, Deus tem feito maravilhas na vida dos seus servos e através da vida deles. Ele continua fazendo. O que está em falta é servos determinados a se disponibilizarem para Deus, independente da circunstância. Quando nós nos disponibilizamos para Deus, entendendo que não temos a condição ou qualquer possibilidade de guardar a nossa vida, como está escrito, o próprio Senhor falou: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida por amor a mim, Jesus, e do Evangelho, a salvará. Precisa-se cair as escamas dos nossos olhos para enxergarmos estas palavras como verdadeiras, como fato, não só do passado, mas para o hoje. Hoje precisamos viver a palavra de Deus. E vivenciaremos se soubermos a quem obedecer. Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
É como se estivesse dizendo: eu e a minha casa obedeceremos ao Senhor. Eu obedecerei. E quero continuar obedecendo a Deus. E espero e oro que os irmãos também tenham a mesma convicção em seu coração, em sua mente e nas suas práticas diárias. Que Deus nos abençoe a assim viver e a assim fazer. Amém? Amém. Nós vamos passar à celebração